Olá, estamos de volta com mais um podcast Saúde em Debate. E hoje o nosso entrevistado é o jovem advogado Ítalo Mesquita. Ítalo, seja bem-vindo no podcast Saúde em Debate. Agradeço, Vanderly, pela oportunidade que você está fornecendo para a gente aí. E é uma grande satisfação estar aqui no seu podcast. Esse podcast aqui, Ítalo, é um podcast democrático, que você vê que a gente não tem espaço, na dita grande mídia do nosso estado. E aqui a gente está levando informações verdadeiras para a população, para mostrar um debate, que a população precisa ver, Ítalo, eu gostaria que você passasse para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, quem é Ítalo Mesquita? Vanderly, eu sou filho de uma ex-seringueira, Sou filho de um ex-colono, sou marido de uma esposa muito boa, sou pai de filhos muito bons, sou advogado de profissão. Basicamente é isso. Ítalo, a gente, como você viu aí, o nosso podcast é chamado Saúde em Debate, E eu vi que você na pandemia, você teve um papel fundamental, em busca dos direitos daquelas pessoas, que foram impedidas de entrar nas repartições públicas, em relação ao passaporte sanitário. Por isso que eu resolvi lhe chamar aqui para a gente debater um pouco sobre saúde, A primeira pergunta que eu faço para você, Ítalo, qual a sua opinião em relação à saúde pública do nosso estado, A nossa saúde pública, na verdade, é uma calamidade pública, Sim. Como você tem dito em muitas oportunidades, a nossa saúde, ela está na UTI. E a nossa população, ela sabe disso. Ela está sofrendo na pele. Talvez, não querendo ser muito sensacionalista, mas eu acho que o momento que a gente vive hoje, na nossa saúde, é o pior nos últimos 30 anos. Sim. Para você chegar no ponto em que falta dipirona no hospital, nas unidades básicas de saúde, é assustador, para não dizer outra coisa. E assim, o Ítalo, na sua opinião, por que tem essa piora, Porque entra governo, sai governo, entra governo, sai governo e a nossa saúde nunca foi prioridade, Na sua opinião, por que isso vem se agravando cada vez mais? Na verdade, Vanderly, esse é um problema de vontade política. É um problema de vontade política. Porque nós temos excelentes profissionais, Nós temos excelentes médicos, nós temos excelentes enfermeiros, enfermeiras, técnicos de saúde, profissionais capacitados, habilitados aqui no nosso estado. O que falta realmente é uma vontade política. Falta gestão para gerir os recursos públicos que nós temos disponíveis. Sim. Dinheiro não falta, A gente sabe que dinheiro não falta. É tanto que a Operação Bartolomeu, ela foi um divisor de águas para a população esclarecer sobre todo o recurso que veio para a saúde, que está vindo, que veio para a saúde. E esses recursos não foram disponibilizados, eles não foram alocados de forma satisfatória. Você viu aí que na Operação Ptolomeu, foi 800 e poucos milhões de reais desviados, e desse montante aí, a maioria é da saúde. Eu acho que é uma das pastas, o Ítalo, que vem mais recurso, Só que é a pasta que sofre mais problemas no governo. Ninguém entende por quê, pessoal, que a pasta da saúde é uma das pastas, junto com a educação, que vem mais recurso. Infelizmente, as coisas não andam, Infelizmente, as coisas só andam para trás, A gente não vê melhora. Então, é questão de vontade política, de fazer as coisas honestamente, Ítalo? Porque eu tenho certeza. Ontem, Ítalo, eu vi um promotor dizendo, recurso a gente tem disponibilizado. Agora, ninguém sabe por que o básico não é oferecido para a população, Com certeza. Em relação a tudo que nós temos vivenciado e visto nesses últimos 2 anos, principalmente, Vanderly,
em relação à pandemia. Sim. Na verdade, o que deveria ser chamado era pandemia da hipocrisia. Sim. É uma pandemia de corrupção que tem se instalado nesse atual governo, né? Escândalos em cima de escândalo, corrupção em cima de corrupção, em nome de uma suposta saúde, em nome de uma suposta preocupação com vidas, né? Eu te pergunto, devolvendo a palavra, né? Preocupação com a vida de quem? Era Quais vidas, né? E era a próxima pergunta que eu ia falar, perguntar para ti, qual a sua avaliação do governo do estado atual no combate à pandemia? E a gente já está vendo aí que não é uma avaliação boa, né? Porque, Ítalo, eu penso da seguinte forma, as pessoas se contentam com pouco, né? Sim. Porque eu vi o governador, né, gastando um pouco com o hospital de campanha, né? Aqui em Cruzeiro do Sul, mas o montante de recursos que foi disponibilizado, né, para quem conhece a realidade, eles não, na minha opinião, não gastaram nem um terço do recurso que foi disponibilizado, porque a maioria das pessoas se curaram em casa, Ítalo. Sim. Não foi no INTO. A maioria das pessoas tentaram se curar em casa, né, comprando Exato. medicamento nas farmácias, que às vezes não tinha, mas conseguiam com outras pessoas. Então, é como você disse, né, esse discurso de dizer, é por vida, né, para quem não conhece a saúde pública, muita gente acreditou, né? Sim. Mas para quem conhece a saúde pública, gente, não foi disponibilizado o que deveria ter sido disponibilizado para a população. Exatamente. Poderia ter salvado muito mais vida, né, Exatamente. o Ítalo? Muito. E, Ítalo, em relação assim, ao teu trabalho aí na pandemia, né, que você sabe que foi um momento assim conturbado, né? Que teve gente que foi impedida de entrar nas repartições públicas com esse passaporte sanitário. Sim. Eu gostaria que você explicasse um pouco aí o teu trabalho durante essa pandemia, entendeu? Que eu vi você muito atuante nas redes sociais falando, né, que as pessoas estavam sendo impedidas, que era um decreto inconstitucional. Sim. Voltando um pouco antes na tua fala, a maioria dos acreanos se trataram em casa. Sim, né? sim. O que nos foi dito inicialmente era para que a gente ficasse em casa e só procurasse o hospital quando sentisse falta de ar. Sim. O que acontece? Essa história de sentir falta de ar é quando, segundo os especialistas falam, que a doença chegou no estágio final, né? Então você chega numa fase ali de hiperinflamação pulmonar, tempestade de citocinas, e para reverter esse quadro é muito difícil. E a maioria dos médicos, né, que conseguiram tratar essa doença de forma eficaz, eles falam que teria que ser combatido no início da doença, né? E o que a gente tem de relato, de informações, que as pessoas chegavam no hospital e era mandada por orientação do gestor ir para casa. Só voltasse se tivesse com falta de ar. Você ia para casa com uma receita de dipirona, paracetamol e antialérgico. Era esses 3 remédios com que você voltava para casa. Quando você voltava para o hospital, você já voltava entubado. A taxa de mortalidade chegou a 80% no INTO, nessa fase de hiperinflamação. E a gente poderia ter salvado muita gente, Vanderlei, se nós tivéssemos uma gestão eficaz. Nós tivéssemos levado essa pandemia a sério. Sim. Porque o fica em casa, só vai para o hospital quando você tiver com falta de ar. Matou muita gente. Ele matou milhares de pessoas, né? Foram 600 mil vidas ceifadas, né? A gente não ignora a gravidade dessa doença. Sim. Mas o que foi feito em relação ao tratamento foi ignorá-lo. Então, se determinados tipos de medicamentos não funcionam, o que deveria ter sido passado para a sociedade era o que funciona. Então, o que está funcionando, né? Se remédio A, B ou C não funciona, o que é que funciona? E, Ítalo, quando você fala em assim, fazer um trabalho eficaz, né, para salvar vidas, eu penso da seguinte forma: montar um laboratório que desse o resultado mais rápido possível, né?
encaminhar as pessoas, dar um tratamento adequado o quanto antes possível. Você não viu isso, né? Para você conseguir um exame era muito dificultoso, né? E sem contar, Ítalo, que esse INTO, né, foi milhões e milhões de reais gastos, só que eram médicos que não tinham, né, experiência, né? Inclusive, pessoas dizem, né, que não vai ser ainda objeto de investigação, né? Esse INTO, inclusive de Cruzeiro do Sul está sendo investigado. Então, tudo isso colaborou, Ítalo, para que muitas vidas, né, se perdessem, né? Porque eu acho que se tivesse feito uma política séria mesmo de verdade, pela vida, muita gente teria sido salva. Porque eu acho que morreu mais de 1.000 pessoas no Acre, né? Muito mais. Que faleceram da Covid. Muito mais. Isso a gente ouve falar, né? Houve casos de subnotificações, né? Sim, ou seja, que não foi... podem ser muito mais, né? E não do que os dados estão sendo noticiados aí. Então é muito sério. Ítalo, a gente falou muito dos problemas, né, relacionados à saúde e tudo. Agora a minha pergunta que eu faço para ti, na sua opinião, o que é preciso para mudar a situação da nossa saúde? A gente falou sobre a pandemia, do caos que foi. A gente está falando também da saúde, né? Pós-pandemia quase, né? Que já estão tirando a obrigatoriedade das máscaras agora. Na sua opinião, o que é preciso para a gente mudar a situação da saúde pública no nosso estado? Porque a gente não pode só falar, né? A gente tem que apresentar alguma solução. Na sua opinião, o que a gente pode fazer para oferecer pelo menos o básico para a população? Enquanto o dinheiro público ele estiver indo para determinados tipos de carteira, né, de bolsos, de determinadas pessoas, de determinadas empresas, a gente não vai mudar a saúde do Estado. Monopólio. Muita coisa, né? Em relação ao passaporte sanitário que você perguntou, muita gente confunde isso com ser contra a vacina, né? A gente nunca foi contra a vacina. A gente nunca foi contra que as pessoas se imunizassem. Sim. A gente sempre defendeu o direito constitucional de escolha, de liberdade, de você decidir se você quer tomar ou se você não quer tomar. Tem esse pormenor aí. Também tem aquelas pessoas que também não podem tomar, né? Existem laudos médicos, né, que impedem dela tomar determinado tipo de medicações, né? Dentre elas, alguns componentes que tem dentro da vacina. E essas pessoas ficaram sem os seus direitos. Pessoas foram demitidas, pessoas não viajaram, né? Pessoas não se internaram. Teve pessoas que... não tiraram salário. Teve pessoas que não fizeram cirurgias porque não tomaram, né, o ciclo completo da vacina, né? Você tinha 2 doses, mas não assim era considerado o esquema imunizado, vacinal completo. Você não estava imunizado, né? E dentre tudo isso aí que a gente falou, o que mais falta é a vontade política de fazer as coisas da forma correta. Da forma correta. Entre alguns estados, né, e municípios, teve prefeitos que levaram a pandemia a sério, que realmente se preocuparam com a vida das pessoas, chamaram equipes de especialistas, né, visitas em casa, cientistas, formaram protocolos de tratamento, de prevenção, de aumento de imunidade, de acompanhamento médico, porque o que fez a diferença nessa pandemia na vida das pessoas foi o acompanhamento médico. E nisso a gente tem que reconhecer os profissionais que lutaram, que deram a sua vida, né, que literalmente deram a sua vida, porque muitos não estão mais entre nós, né, que saíram de suas casas, né, que deixaram suas famílias, que dormiam em hotéis, dormiam no fundo da casa da empregada, dormiam nos hospitais, e mal remunerados, né? E a gente vê essas greves sendo estouradas aí, sem o mínimo de reconhecimento desses profissionais. E foi uma das categorias mais prejudicadas, mais atingidas, né? E mais prejudicadas. Ítalo, então é complicado, muito difícil, pessoal. Você vê aí a luta do pessoal da saúde, que foi uma categoria... Só no Acre morreram 200 e poucos profissionais da saúde, viu, Ítalo?
E assim, a minha solidariedade a todos os profissionais da saúde. Eu sei que tem pessoas que não atendem bem, né? Essa é uma verdade. Mas isso não vai anular a importância dos verdadeiros profissionais de saúde, que são maiorias. Porque sem ele, você vai no hospital, quem é que vai lhe atender, né? Quem é que vai lhe dar assistência? E assim, Ítalo, eu penso que para a gente mudar a nossa saúde, é como você disse, gastar o dinheiro de forma responsável, né? Outra coisa também, pensar na prevenção, que o Estado não sabe nem o que é isso. Hoje eu acho que debater prevenção, né, que eu acho que é o ponto principal para melhorar, né, a saúde da população e diminuir os gastos, né, das secretarias de saúde, né? Mas, infelizmente, parece que é proibido até falar em prevenção no nosso Estado. Ítalo, para você ter uma ideia, hoje o Estado não sabe nem quantas pessoas com câncer tem no Estado, pessoas com autismo tem no Estado, pessoas com síndrome de Down, eles não têm nem cadastro. Para você ver a desorganização, a Fundação Hospitalar ainda não é no papel. Então, a saúde precisa muito se modernizar, né? Infelizmente, isso a gente não vê avançando. Você vê no Sul, já está tudo informatizado. Sim. Entendeu? Eu penso dessa forma. E você está certíssimo também. E outra coisa, Vanderly, a gente sabe que dinheiro não falta. Não. Então, falta vontade realmente política de um olhar carinhoso para essa área, né? Na área da saúde. Você vê que autistas, né, sendo rejeitados nas unidades porque não tem tratamento, porque não tem profissionais, porque não sabem atender, não tem um protocolo especializado para essa comunidade. O meu menino é autista, né? Eu sei o que eu passo com ele, eu sei que eu já passei com ele, a minha esposa também, por muito tempo. A gente sabe que não é fácil, principalmente para pais de autista. É porque existe a família, né? Porque hoje a gente debate muito o acompanhamento especializado do autista, né? Sim. Mas é a família inteira que tem que ser acompanhada. Exato. É porque a família também sofre psicologicamente. O meu sogro, ele tem um ditado, né? Que quando um avião vai cair, tem aquele aviso que as máscaras vão descer, né? E primeiro você tem que colocar em você aquela máscara de oxigênio e depois você coloca no parceiro, na pessoa que está do seu lado. E os pais de autistas são essas pessoas. Primeiro ele tem que estar bem. Primeiro ele tem que estar sóbrio. Primeiro ele tem que estar bem de saúde, bem psicologicamente, para poder cuidar daquela criança autista. A família como um todo, né? Eu tenho acompanhado, em muitos casos, né, muitas mães tirando as suas próprias vidas porque não sabem mais o que fazer. Isso. Elas não têm o apoio do fonoaudiologista, de um psiquiatra, neuropsiquiatra, não tem psicólogo, não tem suporte nenhum do Estado. Elas sofrem muito com isso, entendeu? E para nossa saúde melhorar, né, como diz o outro, tem que piorar muito. Tem que piorar muito para as pessoas enxergarem o quanto que está ruim. O quanto que está ruim. Essa pandemia, ela abriu nossos olhos para a gente compreender o quanto que a nossa saúde estava na UTI. A nossa saúde ela ainda está sufocando, ela está entubada ainda. A gente precisa retirar ela desse estado de calamidade. Isso. O Ítalo, ontem a gente teve numa audiência pública, né, no Ministério Público, e a gente falou sobre essa situação dos autistas, né? E lá nessa audiência pública, ali na sede do Ministério Público, né, foram convidados todos os gestores do nosso estado, prefeito, né, representante da Secretaria Estadual de Saúde, não apareceu ninguém. Sim. Ninguém queria debater. E sem contar, né, que só a deputada Mara destinou 4 milhões para a causa autista. Tu sabe qual foi o projeto que apresentaram à secretaria? Até hoje, nada. O prefeito de Feijó tem 700 mil reais de emenda da deputada Mara. Até agora não apresentou nada de projeto, né? Então, para você ver a responsabilidade, né, a irresponsabilidade, né, desses gestores.
Aí eu, nessa audiência, eu perguntei, né, lá perguntei para todos, por que que é tão difícil debater saúde no nosso estado? Eu perguntei isso na LEAC, já perguntei para os promotores, e eles ficam tudo aéreo. Porque poucos gestores querem debater, porque eles sabem que a situação não está fácil, que eles vão ouvir muitas críticas, como ouviram ontem os promotores, né, de mães de autista, Exato. de pais de autista. Eu acho assim, Vanderlei, que para você poder debater algum assunto, você tem que conhecer. Sim. Para você poder falar com propriedade de algo, você tem que viver e conhecer na pele. Sim. Você é um cara que sabe, conhece, está lá dentro, viveu e vive a realidade da nossa saúde. Então você é um cara que tem propriedade para falar. Eu estava com a minha mãe no UNACOM, né? E naquele tempo, né, do começo do Covid, e disseram que não tinha tratamento, né? Minha mãe já estava com febre, já estava com falta de ar, e disseram que não tinha tratamento para ela, né? E as pessoas ali, chegou um determinado momento e começaram a falecer, a vir a óbito, né? E ela me ligou, meu filho, me tire daqui, eu tô com medo de morrer, né? E eu fui lá e desinternei ela. Desinternei ela do UNACOM, que ela é uma paciente oncológica. Sim. Ela faz tratamento Sim. contra o câncer. E eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha para contratar médicos que conheciam a doença, que sabiam tratar e comprar a medicação. Só de medicação foi R$5.000. Isso. Muito R$5.000. Quando o meu pai também estava em estado grave, existe uma medicação chamada tocilizumab, que antes da pandemia custava R$2.000. Depois da pandemia, em alguns lugares, chegou a custar R$100.000. E esses medicamentos estavam na mão de pessoas comuns que estavam barganhando com a vida de pessoas. Do próprio estado, né? Do próprio estado. Então é um remédio super caro, né? Graças a Deus a gente fez uma vaquinha, conseguiu comprar esse remédio. Hoje ele está bem, saiu do estado grave, né? Mas ele estava com Covid. Estava com Covid. Teve pessoas que não tiveram essa oportunidade de tomar o medicamento. E o SUS não fornece. Eu te pergunto, qual é o motivo de eu comemorar Viva o SUS? Se na hora de que as pessoas que precisam dele não têm o suporte necessário. As pessoas que gritaram naquela época, Viva o SUS, é porque não sabem da realidade que é o SUS. Eu penso da seguinte forma, Ítalo. O SUS, ele é lindo e maravilhoso, né, lá no papel, né? Mas na prática, infelizmente, tem muitas falhas, né? Mas recurso vem muito, né? Muito. Recurso vem muito. Infelizmente, o recurso que são enviado não chega na ponta. Infelizmente, esse é o problema. Os gestores que pegam esses recursos não aplicam onde deveriam ser aplicados. Esse é o problema, né? Que a gente vê muito. Nunca chega, por exemplo, se o SUS envia 100 milhões para determinada área, se chegar a 50 milhões para ser investido é muito. Não chega a quem precisa. Não chega a quem precisa. Ítalo, como a gente está chegando no final, né, do nosso podcast, eu gostaria que você deixasse, né, uma mensagem final aí para a população, para todo mundo, né, que vai nos assistir, em relação à saúde, em relação, né, ao futuro do nosso estado. Uma mensagem que você quiser deixar aqui para todos, né? Sim. A gente sofreu, nesses últimos 2 anos, né, muita injustiça. Principalmente com os escândalos de corrupção, porque tudo passa pela corrupção, né? Se você souber administrar os recursos, fazer um planejamento sério, um planejamento correto, da onde esses recursos serão alocados, a gente consegue prevenir e alcançar muitas pessoas na área da saúde, né? Eu acho que o povo acreano é um povo resiliente, né? É um povo esperançoso e é um povo trabalhador que não merece passar pelo que passou e pelo que está passando. A gente não merece. A nossa história, né, de acreano, eu sou acreano do pé rachado, a gente não merece o governo que a gente tem. A gente não merece os políticos que a gente tem. O sentimento é que ninguém nos representa.
ninguém, para não fazer injustiça, poucos nos representam, um ou dois ali que estão tentando fazer o certo. Mas a maioria não tem vontade política para mudar, porque é mais conveniente para eles ficarem do jeito que está do que tentar mudar alguma coisa. Os que têm a caneta na mão ainda, os piores ainda, hein? Infelizmente. Então é isso, pessoal. Hoje a gente entrevistou aqui o Ítalo, né? Esse jovem advogado que pensa em um Acre melhor, em um Acre que ofereça uma saúde, né, de qualidade para a população, ofereça pelo menos o básico, né? Não é o Ítalo? O mínimo. É o mínimo para a população, porque o acreano não exige muito, né, Ítalo? Só oferecendo o básico, por exemplo, se ele precisar de uma cirurgia, ele for no hospital, se ele se inscrever e conseguir fazer a sua cirurgia, meu Deus do céu, o acreano já é muito grato. Infelizmente, nem isso a gente nem de pirona tá tendo, né? Então, se você quiser falar, dar uma entrevista para falar sobre em relação à saúde, né, a dificuldade que você encontra, você é bem-vindo aqui nesse espaço democrático, né, no podcast Saúde em Debate. Meu contato é 68999-518673, é meu WhatsApp, que eu lhe receberei com o maior prazer. A gente vai bater um papo aqui sobre a situação do nosso estado, né, da saúde do nosso estado. Ítalo, obrigado, viu, Ítalo? Obrigado, Vanderlei. Foi uma satisfação e agradecer a todos que acompanharam aí com a gente. Obrigado.